Olá, pessoal, bom dia. Sejam muito bem-vindos à nossa 10ª aula do segundo intensivo de metas. É um prazer enorme receber você aqui. Eu falo isso toda vez e é verdade toda vez. É um misto de emoções chegar no final de uma turma. Vocês têm sido uma turma incrível e eu estou muito feliz em formar vocês, digamos assim. Claro que é só o começo da sua jornada em escrever seus próprios trabalhos, mas é uma alegria para mim chegar no fim desse programa e começar a colher os frutos do trabalho, do esforço de todos vocês. Muito obrigado aí por ter feito parte do time do Intensivo de Metas e por ter chegado até aqui, né? Claro, se você está assistindo, seja ao vivo ou à gravação, você é diferenciado, é diferenciada, você já mostrou o compromisso de chegar até o final do conteúdo aqui, tá bom? E não existiria o Intensivo de Metas sem você. Então, essa aula de hoje, vamos dividir ela em 3 partes, e as 3 partes vão ficar cada vez mais importantes. A primeira parte é muito importante, a segunda mais importante ainda, a última nem se fala, tá bom? A primeira parte é a resolução do exercício dessa semana, a escrita do abstract. A segunda parte são avisos muito importantes, e a terceira parte são conteúdo mesmo, dicas práticas minhas de como você vai conseguir fazer a sua publicação, tá? Então vai ficar cada vez mais importante, tá joia? Então vamos lá, pessoal. Vou começar a compartilhar a tela aqui e a gente vai começar pela correção do exercício dessa semana. Opa, deixa eu só subir o paper aqui que eu pensei que ele estava. Só um instantezinho. Ok, agora sim. Apareceu aí para vocês o PDF? Sim, né? Ok. Então, esse aqui é o exercício dessa semana para vocês fazerem o abstract. Lembrando que, olha, quem enviou todos os exercícios antes da data da respectiva aula prática vai ter um bônus, tá bom? A gente vai mandar e-mail com os detalhes, mas vai ser basicamente uma aula adicional, onde eu vou fazer o que eu vou fazer aqui hoje com o abstract, eu vou fazer isso com a escrita de um paper, tá bom? Então, fiquem atentos aí, porque a correção do abstract que eu vou fazer aqui agora, eu vou fazer a correção de um artigo com quem escreveu todos, mandou todos os exercícios a tempo da respectiva aula prática. Inclusive, eu vou dar um bônus para vocês, né? Quem fez 9 dos 10 vai conseguir esse bônus, tá joia? Certinho? Ou melhor, 8 dos 9, porque a primeira semana estava todo mundo se acomodando e eu falei que aquela era bônus já. Então, eu vou dar outro bônus. Se você fez 8 dos 9 exercícios da aula 2 a 10, você vai receber um convite especial para uma aula futura. Foi a minha promessa para quem fizesse todos os exercícios antes da respectiva aula prática. Então, a gente vai responder o exercício 10 aqui agora, e nesse exercício eu já te dei todos os elementos que você já teria trabalhado do passo 1 até o 9 na preparação do conteúdo, na execução da estatística, né? Na triagem coleta dos dados, triagem dos estudos, já estava tudo aqui, as informações necessárias para você escrever o seu abstract. População são pacientes com diabetes e estenose de tronco de coronária. A intervenção é revascularização percutânea, o que a gente chama de PCI em inglês, Percutaneous Coronary Intervention. O C é revascularização cirúrgica, em inglês chamada de CABG, Coronary Artery Bypass Grafting. Te dei os desfechos de interesse aqui, mortalidade, infarto, AVC. E aí é uma pergunta terapêutica, claro, e nesse estudo a gente só queria fazer com randomizados. É uma população, pessoal, que é muito difícil de estudar sem ser randomizado. Alguém consegue pensar por quê? Vamos imaginar, isso aqui é um exercício muito interessante.
Pensa no paciente, eu sei que talvez vocês, muitos não tenham vivência clínica avançada na cardiologia, mas pensa no paciente com estenose de tronco de coronária esquerda. Se a gente não randomizar ele, se a gente pegar estudos observacionais que fizeram stent ou estudos observacionais que fizeram cirurgia, né, comparando um com o outro, qual que é o grande problema? É o mesmo problema para todo estudo observacional, mas é pior nesse exemplo. Qual que é o problema de estudos observacionais? Quando você compara cirurgia A com cirurgia B, técnica A com técnica B, medicamento A com medicamento B. Vieses, mas qual viés? Viés é um termo muito genérico. Tem um termo específico. Qual que é o problema principal? Existem vários. O problema principal é de variáveis de confusão, exatamente. E aí, o Marcos deu para a gente aqui exatamente qual que é o problema específico nesse caso, é que as variáveis de confusão, o viés de confusão, ele vai ser exponencial nesse caso. Você vai ter pacientes de diferentes gravidades e anatomia que vão para as duas técnicas. Aí elas se tornam incomparáveis nesse sentido. Você tem um paciente, por exemplo, que tem uma lesão mais complexa, ele vai para a cirurgia, ninguém vai colocar stent nesse paciente. Da mesma maneira, um paciente que não é um candidato cirúrgico, um paciente que tem um risco cirúrgico muito alto, ele vai para o stent. Essa população não interessa para você. Você não quer saber o que que faz com um paciente que é inoperável. Se ele é inoperável, você só tem uma opção. O que você quer saber é em pacientes que são candidatos para as duas coisas. Você faz cirurgia ou faz stent. Entenderam? Então, vai ser muito difícil dar isso aqui de forma observacional. O variável de confusão vai ser muito forte, vai vir muito pesado. Os pacientes vão vir diferentes um dos outros. Lembra do benefício, da beleza da randomização? É que você joga o paciente no grupo A ou no grupo B e eles são iguais em relação a todas as demais características. A única diferença é intervenção e controle. Aí, se um morrer mais ou menos, tiver mais infarto ou menos, mais AVC ou menos, a responsabilidade disso é da intervenção e controle, não dos fatores adjacentes, dos demais fatores. Ficou claro esse conceito? Certinho? Tudo bem? Diz que sim aí, por favor. Ou que não. Ótimo. Então, aqui, realmente, a gente, para estudar isso aqui, o ideal é realmente fazer de estudos randomizados apenas. Esse foi o motivo teórico. O motivo prático pelo qual a gente fez só de randomizados é que a gente tinha suficiente randomizado, tá bom? Vamos deixar bem claro, nítido isso aí. Se a gente tem estudo suficiente randomizado, opa, faz randomizado. Maravilha, tá bom? Esse é o motivo prático pelo qual a meta-análise ela é muito melhor pelos motivos que eu falei, só de randomizado. E o motivo prático é que a gente tinha suficientes randomizados. Tá? E aí a gente jogou um diferencial aqui. O diferencial aqui é um tempo de segmento de no mínimo 3 anos. Aí você fez uma meta-análise que ela é diferente das demais. É uma meta-análise de long-term outcomes. Isso é muito interessante quando você está estudando cirurgia cardíaca, porque o benefício teórico da cirurgia cardíaca é justamente fazer o paciente viver longo tempo. Se você comparar desfecho em um mês, claro que da angioplastia vai morrer mais, o risco cirúrgico é maior, tá? Vai ter maior morbidade, vai ficar 2 semanas, uma semana no hospital, entendem? E o stent, não, faz o stent aqui, amanhã vai para casa, mas e a longo prazo, como é que funciona isso? Então, por isso que a gente quis estudar a longo prazo. Entenderam a pergunta, Picot? Tudo claro aqui? Tá, vamos fazer bem interativo hoje, viu, pessoal? Todo mundo no chat aqui, tá joia? Ok. Então, tá aqui o texto é, de um artigo de revisão explicando um pouco sobre o conceito aqui de cirurgia cardíaca ou stent de coronária e assim por diante. Mas aí a gente vai escrever o abstract aqui. Eu já dei todo o resultado aqui no PubMed, no Embase, na Cochrane. 4 estudos incluídos, 1.080 pacientes. Opa, faltou um S aqui. 527 pacientes, tá bom? E aqui já está a nossa tabela 1, que vai para o paper. Essa aqui é a tabela 1 que vai para o paper. No abstract não vai ter isso. Risk of bias está aqui.
Então, eu dei vários elementos que vão estar no paper. Isso aqui você vai já ter feito tudo. Você já fez todos os seus resultados, tem risco de viés, você já está com o paper em andamento, como eu vou falar para vocês depois nessa aula. Só que agora apareceu a oportunidade de mandar o abstract para um congresso. Abriu lá o ACC, abriu um congresso interessante. Aí você que já fez o trabalho tem que preparar uma apresentação no abstract aqui muito boa para aumentar a chance do seu trabalho ser aceito. Tá joia? Então, o que eu vou fazer agora é compartilhar o resultado, o que alguns de vocês escreveram, né, de forma anônima aqui, e fazer as correções, tá bom? Eu peguei ali 3 pessoas entre os primeiros que mandaram. E eu vou fazer a correção com vocês aqui desses 3. Apareceu, né? Foi? Ótimo. Então vamos lá. Então, esse aqui é o original que alguém mandou. Vamos ler como a pessoa mandou? E aí a gente vai fazer a correção juntos aqui. Coronary artery bypass grafting, que eu vou chamar de CABG, has been the standard therapy in patients with left main. Nevertheless, different studies point to the use of PCI, que é a intervenção percutânea, as an acceptable option for patients with left main who can't undergo CABG. Pacientes que não podem fazer cirurgia fazem PCI. Portanto, a gente decidiu fazer uma meta-análise para determinar o tratamento ideal para pacientes com estenose de tronco de coronária. Vocês têm algum feedback para esse abstract aqui? A primeira pessoa que enviou foi esse aqui. A gente vai fazer, vai melhorar. Vai melhorar, tem como melhorar bastante aqui. Qual que é o feedback de vocês baseado na aula teórica que eu fiz? Olha aqui, eu vou mostrar um de cara para vocês. A introdução está mais longa que métodos. Não pode. Tem 5 linhas na introdução, 5 não, 6, e 5 linhas no métodos. Não pode. Você tem que diminuir essa introdução, ela está muito longa. Muito longa, tá? Introdução ideal 2 frases. Eu sei que eu falei que pode ter 3, mas ela não pode ficar longa assim. O ideal são 2 páginas. Perdão, 2 frases. Uma frase só é aceitável. 3, tolerável. 4, nunca. Tá bom? Certinho? Estão comigo? Então vamos lá. Agora vamos editar o texto em si. Olha aqui. Então, a pessoa que mandou, né, não colocou os headers, né? Claro que eu entendi que ela quis dizer, que ele quis dizer, mas é importante colocar o header aqui, tá bom? Outra coisa muito importante que vocês precisam aprender é sobre essa técnica aqui de review, né, de revisar paper e artigo. Isso aqui é muito útil quando você está mandando entre autores, inclusive para o senior author, tá bom? Eu pensei que isso era notório e conhecido, mas com os alunos do primeiro Metas, quando eu revisava paper para eles, muitos deles não sabiam que esses comentários estavam aqui, não sabiam utilizar tracked changes. Então, isso aqui é algo que você precisa saber. Você vem aqui no Word em Review, Legal Tracked Changes, e tudo que você fizer vai ficar em vermelho. Isso aqui é muito importante quando você está revisando o trabalho de outra pessoa, seja como senior author ou como coautor. E é a mesma coisa com comentários, tá bom? Sempre que eu mandar um paper para você, ou um senior mandar um paper de volta para você, você tem que ver se não tem comentários espalhados ao longo do paper e se não tem esse tracked changes only, track changes aqui ligado. Como que é o nome de track changes em português? Como que é o nome dessa ferramenta em português? Alguém me diz aí, por favor. Tá bom? É importante. Alguém conhece isso aqui em português? Track changes? Ok. Aparentemente não existe em português. Estou brincando, claro que existe. Controlar alterações. Valeu, Matheus. Obrigado, viu? Então, você liga essa ferramenta quando você está editando o trabalho de alguém. Certinho? Então, vamos voltando aqui. Olha, eu coloquei aqui que a introdução está longa. Eu escrevi isso. Então, isso aqui poderia ser um feedback que eu mando de volta para você como senior author, tá bom?
Aqui, olha, esse aqui é um ponto muito importante, muito importante. A sua introdução nesse caso aqui, ou da pessoa, ela focou em uma população que não é o foco do nosso estudo. Então, olha, intervenção percutânea, ela surgiu inicialmente nesses pacientes com tronco de coronária como uma opção para quem não poderia fazer cirurgia, é verdade? Ela surgiu assim. Só porque isso não é o que você vai colocar na introdução. Você só tem duas frases, duas ou três frases. Você tem que ser sucinto, direto ao ponto, focar na sua população. Você incluiu algum paciente no seu estudo que não poderia fazer cirurgia? Claro que não, eles foram randomizados para cirurgia ou para stent. Então, você não vai colocar uma população, o achado em outra população na sua introdução. A sua introdução é sobre a sua população, tá certo? Então, isso precisa ficar claro. Alguém errou a população aqui. O foco desse estudo não é pacientes que não podem fazer cirurgia. É saber nos pacientes que podem fazer as duas coisas, cirurgia ou stent, qual que é o melhor. Tá bom? Então, ó, incorrect population. Tá bom? Certo? Vamos lá. Eu coloquei métodos aqui. Esse final aqui da introdução ficou maravilhoso. Ficou muito bom. Bem objetivo o que a gente vai fazer. Ok. Tem algumas coisas aqui que são sobre escrita em inglês. Escrever em inglês que vocês vão melhorar com a prática, claro, tá? E o jeito que eu aprendi inglês, para ser sincero com vocês, ele não é muito replicável, porque eu morei nos Estados Unidos quando eu tinha 10 anos. Eu morei aqui, eu aprendi a falar na escola mesmo, morei um ano nos Stados Unidos. Então tem muita coisa que eu sei em inglês como se fosse uma língua nativa, e eu sei, mas não sei as regras exatamente, assim, não sei a gramática por trás profundo. E alguém que sabe falar inglês, escrever em inglês fluente, agrega demais, demais no seu paper e na escrita. Você pode saber inglês muito bem, mas escrever é mais difícil. Escrever é o último passo, assim, de domínio de uma língua. Principalmente escrever bem, escrever de ponto de vista científico. Onde que eu estou querendo chegar com isso aqui? É que se você tiver alguém que é fluente, que sabe escrever em inglês de forma nativa, é muito importante você falar com essa pessoa, pedir ela para dar uma revisão, mesmo se for um coautor ou alguém que você conhece, revisar o abstract, revisar o paper antes de enviar. Se você não tem essa pessoa, eu sugiro você utilizar os meta-writers. Eles vão ser pessoas que escrevem bem inglês. Alguns fluentes, outros não, mas vão ser pessoas que escrevem bem inglês. Então, eu falei sobre o meta-writers na nossa reunião do último final de semana, mas eu quero dar um apoio muito grande para vocês, através dos meta-writers e da minha revisão, nos seus abstracts, nos seus artigos, tá bom? Então, eu vou falar um pouco mais sobre isso na parte dos avisos agorinha, mas essa questão de um inglês é importante. Aqui, por exemplo, alguém escreveu Research the PubMed. Estava escrito assim no abstract original. Está incorreto, tá bom? Research PubMed. Agora, aí que isso que eu estou falando, explicar o porquê, a gramática disso, eu não sei exatamente. Se alguém souber, fique à vontade para colocar no chat. Vocês estão me acompanhando? Estou falando rápido demais? Tem muita coisa para discutir com vocês. Ok, perfeito. Então, Research PubMed, Embase and Cochrane, tal, tal, tal. Olha aqui, essa parte aqui alguém colocou sobre os desfechos. Os desfechos foram tal e tal e tal e tal desfecho. Ok. Olha, é uma das opções daquilo que você pode colocar nos métodos, mas nesse caso, e na maioria, não precisa colocar os desfechos de interesse, porque eles vão se tornar óbvios nos resultados. Entendem? Você já vai colocar os desfechos nos resultados. Isso aqui você precisa mais quando você está querendo encher bolinha, quando sim está faltando alguma coisa para escrever. Claro, nos métodos do artigo você sempre vai escrever isso. Mas no abstract da introdução, seria raro ou infrequente, é a melhor palavra, para você colocar os desfechos de interesse lá. Entendeu? Então, você pode colocar, por exemplo, como você fez análise de risco de vieses, como os outros elementos que eu coloquei lá. Mas você está repetindo quando você coloca all-cause mortality aqui e all-cause mortality no abstract, e assim por diante. Ok. Outra coisa aqui importante sobre o inglês, vamos olhar os resultados aqui que a pessoa tinha escrevido. Olha,
Ele falou, olha, a gente incluiu 1.080 pacientes de 4 estudos, o PCI foi utilizado em 553. Tá excelente. All-cause mortality and cardiovascular deaths were both insignificantly lower. Olha, esse aqui é um erro muito comum que eu vejo as pessoas fazerem ou cometerem, é tentar inflar o resultado negativo. O que a pessoa disse foi, olha, foi mais baixo, mas não de forma significativa. Não. A resposta para isso aqui é não foi significativo. Não teve diferença. A gente precisa ser muito claro e muito objetivo nisso aqui. P-value acima de 0,05 não vai falar que teve uma diferença, mas não foi, mas ela foi quase significativa, teve um trend. Não, você vai falar, não teve diferença estatística. Os revisores vão agradecer muito mais, vão achar você mais coerente, mais objetivo, mais correto do ponto de vista estatístico. Então, sem embelezar o resultado negativo. Não é que não foi mais baixo, mas não foi significativo. Não teve diferença. Esse é o palavreado que você vai utilizar, tanto no abstract quanto no paper. Entenderam esse conceito? Sim? Ótimo. Aí, como ele tinha falado que tinha sido mais baixo em pacientes tratados com cirurgia do que com stent, mas não significativo, aí como eu falei que não houve diferença, aí é muito mais simples e sucinto você colocar não houve diferença entre os grupos, em vez de ficar repetindo toda vez que os grupos são cirurgia stent. Se você fala que um é mais baixo, você tem que falar onde que é mais baixo. Mas quando você fala não teve diferença, só coloca entre os dois grupos. Você não ficar toda hora falando CABG, PCI, sem parar os grupos, tá bom? Olha aqui, nesse abstract aqui, isso é algo importante que vocês precisam entender, a pessoa deixou de fora o desfecho, um dos mais importantes, se não o mais importante. Tá bom? Por isso que eu dei vários para vocês lá no exercício. Não é, você não precisa colocar todos no abstract. Você pode, mas no abstract você não precisa colocar todos. Você tem que saber priorizar. Se o espaço é curto, se você quer colocar uma figura e eles mandam você pagar uma penalidade em número de palavras, o abstract vai ficando com pouco espaço. Você pode tirar os desfechos menos relevantes, mas você tem que priorizar. Um dos mais importantes nesse abstract era a incidência de AVC. Por quê? Porque ele foi significativo. Incidência de AVC foi significativo. Tá bom? A incidência de AVC foi reduzida em pacientes tratados com stent. Certinho? E aí eu coloquei o relative risk e tudo aqui. O formato que a pessoa colocou aqui está correto. Eu recomendo muito esse formato. Medida de associação, ponto e vírgula. Intervalo de confiança, ponto e vírgula. P-value, faltou o p-value aqui, eu gosto de colocar, igual a gente colocou aqui. P-value, depois o i quadrado. I quadrado você não precisa colocar no abstract. Não precisa colocar isso aqui no abstract, tá bom? Eu recomendo tirar. Eu acho que eu nunca coloquei i quadrado no abstract. Nunca é uma palavra muito forte. Talvez eu já coloquei. Mas eu não colocaria o i quadrado no abstract. Eu coloco o p-value. Certinho? Estão comigo? A Luísa deu uma boa sugestão aqui. Olha, vamos falar um pouquinho mais da população. Eu gostei muito dessa sugestão. Eu também falaria um pouco mais da população. Porcentagem de sexo, masculino ou feminino, e idade, tá excelente. Tá bom? Tá excelente. Coloca aqui. Pelo menos duas ou três características. Então, três características muito boas para colocar no abstract. Porcentagem de sexo, masculino ou feminino, idade média e tempo de follow-up. Aqui você falou que é no mínimo 3 anos. Então, nesse caso, como você já estabeleceu que é no mínimo 3 anos, se perde um pouquinho a relevância aqui, tá? Mas, de maneira geral, são características muito boas para colocar no abstract. Você só vai colocar duas ou três no máximo, tá bom? A Luísa perguntou aqui também outra pergunta boa.
que é, na meta-análise, você não tem uma idade média de todos os pacientes, você tem uma idade média de cada estudo, né? Na tabela 1 a gente tem isso, a gente vai coletando a idade média de cada estudo, tá bom? Você pode calcular a idade média de todos os pacientes. Atenção, se você tem todos te dão a média, se todos te dão a média, você pode calcular a média do grupo como um todo. Se você tem a média de idade de 4 grupos, você pode calcular a média de todo mundo, é só fazer uma média ponderada. Você multiplica o número de pacientes aqui por essa média, soma esse número de anos pelo número de pacientes aqui multiplicado pela média desse estudo, e assim por diante, divide pelo número total de pacientes. Você pode fazer isso se você tiver média de todo mundo, se for um dado contínuo que você tem ali para todo mundo, ou você pode simplesmente colocar um range. Você fala assim, mean age ranged from 56 to 72 years old. Você pode colocar a idade média, a variação nos 4 estudos, tá bom? Certinho, Luísa? E aí o Cristiano fez a mesma pergunta para o dado que é binário. Sim, você podia somar, por exemplo, você tem 50 pacientes nesse estudo que são homens, depois 75, depois 100, e aí você tem o número total de pacientes, soma os homens nos estudos, o número total dos pacientes é o denominador e você tem a proporção. Isso aí é matemática simples. Ah, outra coisa aqui, essa pessoa colocou uma figura no abstract, que eu gostei muito. Eu falei para vocês lá na aula teórica que sempre que você tiver a oportunidade de colocar figura, sempre que o Congresso permitir, joga a figura lá. Tá bom? Só porque quando você colocar a figura, você naquele desfecho, você tem que colocar o número dele também. Então a pessoa falou que o desfecho composto, tal, foi reduzido em pacientes com cirurgia, tá bom? Só porque não colocou a medida de associação. Não estava lá a medida de associação, tem que colocar. E colocar que está na figura. Então, para essa medida de associação, eu coloquei o risk ratio, o intervalo de confiança e o valor P, que é esse aqui. Olha, atenção, eu falei isso na aula nossa lá. Mas o valor P da sua estatística é esse aqui de baixo. Esse valor P de cima é o quê? É um P diferente, é um P de heterogeneidade. Tá bom? Tá lá na aula nossa de estatística. Você vai pegar o p-value de baixo do gráfico aqui, que é o p-value da estatística. Tá bom? Aí a conclusão... aqui tava, a conclusão estava escrito assim, in conclusion, the use of... Quando você tem o header de conclusão, não precisa você falar em conclusão. Se você tem o header, vai direto para a conclusão, tá bom? Não precisa você falar resumindo, concluindo, nada disso. Certinho? O Matheus perguntou sobre esse p-value aqui. Bárbara, não entendi a sua pergunta, depois eu respondo ela. O Matheus perguntou se o p-value de 0,97 aqui, da heterogeneidade, qual que é o cutoff de significância? 0,1 ou 0,05? Para avaliar a heterogeneidade de maneira quantitativa, o melhor número é i quadrado. Se você for usar o p-value, que eu não recomendaria, seria 0,10, tá bom? Acima de 0,10 não tem heterogeneidade. Mas é melhor usar o i quadrado. Todo mundo assistiu a aula de estatística, de heterogeneidade? Diz aí no chat. Sim? Sim, sim? Ótimo. Ok. Ok, então vamos lá fazer análise da conclusão. Deixa eu ver que comentário era esse que eu fiz. Ok, então olha aqui. Eu gosto, isso aqui é mais a questão de estilo, tá? Eu gosto de repetir um pouco da pergunta Picot novamente aqui na conclusão e colocar o número de pacientes, porque igual eu falei para vocês, em um congresso,
Um revisor, muitas vezes, ele vai direto na conclusão. Ele vai na conclusão para saber exatamente o que você fez. Ninguém tem muito tempo, assim, para no congresso, por exemplo, ficar lendo todos os abstracts. Todo mundo que tiver qualquer interesse vai olhar a sua conclusão. Antes de olhar o título, ele vai olhar a conclusão. Então, a conclusão é hora de você colocar a pergunta Picot. O número de pacientes eu gosto de colocar, é uma questão mais de estilo. E aqui, focar no principal desfecho. A conclusão aqui, na minha opinião, ela teria que dizer que o AVC foi diminuído no grupo de stent e revascularização foi maior no grupo de stent. São os dois desfechos que tiveram significância estatística. E aí essa pessoa aqui colocou essa conclusão aqui, que eu gostei da tentativa, né? Foi uma tentativa de falar sobre implicações, né? Lembra que eu falei a conclusão, ela pode reafirmar seus resultados e partir para qual que é a implicação daquilo ali. O que vem depois do seu trabalho, seja qual que vai ser o próximo estudo na área ou qual que é a implicação prática, a aplicação prática do seu resultado. Essa pessoa tentou fazer isso, só que eu acho que ele errou só na interpretação, porque o CABG diminuiu a revascularização recorrente, mas aumentou o AVC. Então, você vai ter que fazer essa troca aí. Isso aí você coloca na mão do paciente, geralmente, tá bom? Aí deixa o paciente decidir. Não é um resultado que definitivamente aponta CABG como melhor, como a pessoa sugeriu aqui. Por quê? Porque a AVC foi de menor nos pacientes com stent. Certinho? E aí, o último comentário desse abstract, que, aliás, ficou bom, viu? Eu estou falando várias críticas e mudanças aqui, mas a pessoa e vocês, de uma maneira geral, entenderam muito bem a aula lá e aplicaram bem, tá? São todos abstracts aqui que teriam chances boas de serem aceitos num congresso de cardiologia, por exemplo. Tá? Eu não quero, quero deixar bem claro isso, que a crítica aqui ela é para melhorar ainda mais, mas vocês estão de parabéns. Eu gostei muito, fiquei positivamente surpreso com a qualidade dos abstracts que vocês mandaram lá. Aqui, pessoal, na figura, quando você mandar a figura, você coloque um título que já dê a interpretação da figura. De novo, você quer facilitar para o leitor, para o revisor, para todo mundo que vai analisar o seu trabalho. Olha aqui, se a pessoa bate o olho aqui, só o olho aqui, ele consegue saber qual o desfecho? Não dá para saber qual o desfecho, não está escrito isso em nenhum lugar. Então, se coloca junto com a figura. Tem o modelo no Drive da publicação. Quem já abriu o Drive lá? Quem já abriu o Drive da publicação e viu lá, tem uma pasta de figura 1. Na pasta de figura 1, vai ter modelos lá com a figura e em cima da figura tem um texto. Esse texto em cima da figura, você tem que colocar com a conclusão. Nesse caso aqui, olha, o título... Vocês estão vendo meu comentário aqui, né? Está aparecendo na tela para vocês, né? Vai escrever assim, figura 1. The composite outcome, porque a pessoa escolheu colocar a figura do desfecho composto aqui. The composite outcome was significantly lower in patients who were revascularized in CABG compared with PCI. Perfeito. Então você tem... Eu me autocongratulando aqui. Ficou perfeito, eu escrevi. Olha aqui, tá vendo? Então você tem que colocar o resultado lá. Tem que colocar o resultado aqui na figura 1. Tá bom? Certinho? Para o leitor identificar rápido. E lembrem do hack também que eu coloquei, colocar figura 1A, figura 1B. Eu não li todos os abstracts que vocês mandaram, mas eu não vi ninguém que usou esse hack lá. Tinha duas figuras muito boas para você colocar, e não era essa aqui que eu escolheria. Eu escolheria AVC revascularização. Teve alguém aí que mandou um abstract como resposta que tinha figura 1A e figura 1B? Vou dar um prêmio para essa pessoa se alguém mandou figura 1A e figura 1B. Tinha lá as ferramentas todinhas para vocês, no Drive da publicação tem lá. Entendeu? Inclusive, vou mostrar agora aqui, para ficar bem claro isso aqui. Isso aqui não pode, você não pode não saber isso aqui, tá? Vai me gastar um segundo, porque eu não tenho... Eu tenho que abrir aqui, mas vale a pena eu procurar aqui e mostrar isso aqui para vocês. Então, vou fazer aqui junto com vocês, olha. Aqui o nosso grupo do LinkedIn. Todo mundo vê na tela aí? Tá vendo o grupo do LinkedIn? Aí você vai digitar aqui no grupo aqui, porque
o grupo do LinkedIn, o Drive da publicação vai ficar disponível para vocês de forma contínua aí, tá? Então, aqui vai ser Drive da publicação. Você vai escrever lá em cima. Aí vai aparecer esse post aqui que eu fiz há 2 meses. Você vai clicar no post e vai clicar no link, tá? Certinho? Aí vai abrir essa pasta aqui, que é o Drive da publicação. No Drive da publicação, você vai clicar em figura 1, não. Figura. Esse aqui é só a figura 1 mesmo. Force Plots. Você vai clicar em Force Plots. Aí aqui, ó, tem exemplos de 2 figuras. Tá vendo aqui? Aí você vai e coloca figura 1A, escreve o título, né? The outcome, ou assim, myocardial infarction was significantly lower in patients treated with CABG. Bem simples e direto ao ponto. Não precisa colocar p-value, não precisa colocar medida de associação, isso aqui está no gráfico. Mas tem que colocar qual o desfecho e se algum dos grupos ganhou. Aí você vai para a figura 1B, aí você coloca aqui, cardiovascular death was not significantly different between groups. Certinho? Todo mundo entendeu aqui? Aí você coloca o force plot de cada um, salva esse PowerPoint aqui como uma figura, como um JPEG, joga no seu abstract e maravilha, você tem 2 figuras pelo preço de uma. Às vezes você só pode colocar uma. E você teve um hack aí. Eu nunca recebi, quer dizer, nunca é uma palavra forte, de novo, eu não gosto de usar nunca, mas até hoje eu já fiz vários e vários abstracts, arrisco dizer mais de 50, que eu usei essa estratégia aqui e foram aceitos em congressos, quando você só podia mandar uma figura. Vocês entenderam o que eu estou falando, né? O congresso só me deixava mandar uma figura. Aí eu joguei figura 1A e figura 1B. Ficou só uma figura, mas ela tem 2 partes. O revisor não está nem aí para as regras, você tem que entender isso. O revisor do Congresso, ele não dá a mínima para as regras do Congresso. Quem organiza o American College of Cardiology é um grupo, um painel, e quem vai revisar o abstract são pessoas totalmente independentes, são médicos e médicas cardiologistas no mundo todo, que recebem 200 abstracts para ler, e eles têm um tempo muito limitado. O revisor, vendo a sua figura assim, nossa, você já ganhou, saiu 1 metro na frente de todo mundo. Tá bom? Tem mais aqui para compartilhar com vocês. Não acabamos esses abstracts ainda não. Então tá tudo lá no Drive da publicação para vocês. Ok? Então a gente terminou o abstract 1. Os outros, eu não vou ser repetitivo. O que eu falei eu vou só resumir aqui. Outro erro muito comum que eu vejo as pessoas fazerem é esse aqui, olha, colocar caps lock onde não deve ter caps lock, tá? Então esse abstract aqui, que aliás ficou muito bom, ele estava assim, estava com C maiúsculo aqui, em Coronary Artery Bypass Grafting, tá bom? Igual português, caps lock só no o que for nome próprio, né? Uma abreviação, agora aqui não precisa de letra maiúscula, não. Aqui a mesma questão da população ser incorreta, não é a população correta. Aqui aquele comentário que eu já falei sobre desfechos, sobre tentar evitar desfechos. Olha que interessante esse abstract, que aliás, de novo, repito, ficou muito bom. Aqui, olha, a pessoa não colocou no métodos, a pessoa não colocou nos métodos que é no mínimo 3 anos de follow-up. Isso aí tem que estar nos métodos, faz parte da sua pergunta PICOT. E ele colocou essa questão dos desfechos, aí fica repetitivo. Aqui estão os desfechos todos. Então você não precisa colocar essa questão de quais são os desfechos, coloca os demais aspectos dos seus métodos que são mais relevantes. Ok.
Aqui, novamente, olha que complexo, olha que é questão do D, é uma questão do inglês que é recorrente. O abstract original dessa pessoa, a Isadora falou, mas tem long-term follow-up aqui, em long-term follow-up. Em long-term follow-up. Mas, de novo, você tem que ser específico. Long-term follow-up não quer dizer necessariamente 3 anos. Tem que escrever 3 anos. Tá bom? Então, voltando aqui. Essa pessoa escreveu aqui the PCI. Received the PCI. Tá? Aqui não tem D. Não tem. E aqui a pessoa deixou sem D e tem D. Stroke was reduced in the PCI group. Foi justamente ao contrário, correto, e as duas antes da palavra PCI. Então, é um pouco difícil, não, essa questão de escrever de forma correta cientificamente é um desafio, e é o próximo desafio que eu vou, junto com a equipe, junto com o time que eu estou montando, a gente vai vencer essa barreira, né? A gente vai pegar todos vocês que desejarem publicar e querem trabalhar e se dedicar pesado nisso, e vamos ajudar vocês passarem essa barreira da língua e escrever e publicar em inglês. Tá bom? A Jordana deu uma dica sensacional, que é o Grammarly. Nossa, muito obrigado por lembrar, Jordana. Grammarly, pessoal, é sensacional. Grammarly tem a versão gratuita e a versão paga. A versão gratuita já te ajuda demais, demais. Minha esposa, que faz direito aqui nos Estados Unidos, e tem que escrever muito texto todo o tempo, escrever em inglês, ela tem a versão paga. Eu nunca utilizei, mas ela ama. Tá bom? Mas a versão gratuita já ajuda muito. Então, em certeza absoluta, instalem Grammarly. Tá joia? O Júnior falou que a versão paga vale a pena também. Minha esposa também gosta muito do Grammarly. Muito bom. Alguém sabe o valor? Não sei quanto que custa a versão paga. A Bela também, que é monitora nossa aqui, também é fã do Grammarly. Ok. Mas repito, eu quero enfatizar, claro, você deve buscar o Grammarly, qualquer recurso para melhorar seu inglês, e, enfim, ler sobre melhora de escrita. Dentro do Meta Hub, a gente vai ter aulas de escritas, provavelmente vão ser feitas pelos Meta Writers, né, aqueles encontros mensais, que aliás vão começar, tem que ver quando a Vitória, se ela começar em dezembro ou janeiro, mas a gente vai fazer eventos mensais e alguns deles vão ser focados em escritas. Tá bom? Certinho? A Ana falou que vai começar em dezembro aqueles encontros mensais com vocês dentro do MetaHub. Mas eu quero enfatizar que eu e a minha equipe vamos ajudar vocês a passarem essa barreira aí da escrita. Mas vamos continuar aqui. Aqui, olha, muito importante, você está falando só de 2 grupos, só tem o grupo PCI e o grupo Cabot. Se você falou que tem 1.080 e 51% recebeu o Stent, o restante recebeu o Cabot. Pronto. Você não precisa colocar isso aqui. Deleta aqui e economiza o que é redundante. Toda palavra no seu abstract tem que agregar. Toda palavra. Não vai tirar tudo que é desnecessário. Esse aqui eu acho que tinha que estar no métodos, essa aqui de follow-up. Uma coisa muito importante, pessoal. Esse abstract aqui ficou excelente em conteúdo, mas tem um erro relativamente grave aqui, que é o erro de grafia mesmo. Muitos erros de grafia, revascularização estava errado, exame estava errado, heterogeneidade estava errado, tá? Revascularização, de novo, aqui estava incorreto, e eu achei que tinha outra aqui também. Então, você não pode, no abstract ou no paper, mandar com erros de gramática, como a gente já falou, mas de grafia, ortografia, pior ainda. Não pode. Tá? Então, essa é uma ferramenta... isso tem que tomar muito cuidado quando você escreve no Google Docs, no online. Porque lá, até onde eu sei, não tem essa ferramenta ou não tem ela de forma tão robusta. E eu vejo isso aqui muito frequente quando as pessoas fazem no online, porque é mais fácil compartilhar entre as pessoas, cada um editar.
mas não é o jeito que você deve escrever abstract ou artigo. Você deve escrever no Word, assim, e alguém, quando for revisar, faz o comentário no Tracked Changes ou liga a caixinha do comentário. Tá bom? Certinho? A Isabela falou que tem como ativar o Grammarly no Google Docs. Perfeito. Então, fiquem à vontade para usar o Google Docs se você conseguir corrigir esse erro. Não pode mandar um abstract para um congresso com erros de ortografia dessa maneira. Outra coisa, consistência, né? Olha aqui, ó, isso aqui é muito importante. Se você colocar os seus resultados de uma maneira, eles têm que estar exatamente iguais na outra linha. Se você colocar p-value aqui, você tem que colocar p-value aqui. Colocou i quadrado ali, tem que colocar i quadrado aqui. Embora eu recomendo não colocar i quadrado. Agora aqui, olha, o 51.2 aqui ele escreveu em 48,8, que é o jeito brasileiro. Você vai escrever em ponto, tá bom? Então não é para colocar nada de forma inconsistente, com números. O jeito de você colocar um, você vai colocar o outro, e esse aqui é o jeito correto. Outra dica, eu vejo muita gente mandando aqui, abstract que trabalha para mim, com 2 casas decimais. Você nunca deve usar 2 casas decimais. Não tem necessidade nenhuma. No máximo uma, tá bom? E às vezes nenhuma casa decimal. Por exemplo, aqui, olha, em número de pacientes, eu não colocaria nenhuma casa decimal, eu colocaria só assim. Olha, essa conclusão ficou perfeita. Vamos só parar um pouquinho e admirar essa conclusão aqui, olha. Sucinta, direta ao ponto, colocou a pergunta Pickett, colocou os 2 desfechos principais. Perfeito isso aqui. Essa conclusão aqui está sensacional. Eu só tiraria em conclusão. Olha, fica em 2 ou 3 linhas aqui. Falou a pergunta Pickett, falou que tem menos AVC e maior revascularização. Certinho? Tudo bem? Estão comigo ainda? Lembrando que essa aqui é muito importante, essa correção do abstract, mas é a parte menos importante da aula. As outras 2 partes vão ser mais importantes ainda. Esse aqui é o último que a gente vai fazer, vai ser rapidinho. Só alguns pontos adicionais. De novo, olha, a introdução está longa. Está longa. Ela tem 4 frases. Olha, atenção, se você escreveu uma introdução com 4 frases, it's never okay. Eu não gosto de usar nunca, mas essa é uma situação para falar nunca. Nunca faça um abstract com 4 frases. 3 no máximo, no máximo. 2 é muito melhor. 2 é perfeito. Tá? Tem uma frase aqui, aí outra frase aqui, aí uma terceira aqui e uma quarta aqui. Não, só 2. O que eu falei para nunca colocar no abstract? Nunca cite meta-análises prévias ou trabalhos prévios, especificamente falando tal trabalho achou isso. Ou meta-análises prévias no seu abstract. No abstract, não. Isso aqui é para a introdução do texto, do artigo. Nunca cite trabalhos prévios na sua introdução. Na sua introdução, você vai falar em termos gerais. Você vai falar, olha, estudos passados encontraram um benefício de Cabbage em relação a stent. Ponto. Você não precisa citar qual estudo, quem, quando, uma meta-análise prévia. Você não vai citar nada de forma específica no seu abstract. Tá bem? Entenderam? Ok? Sim? Ideias gerais na introdução. Todo mundo colocou outcomes aqui nos métodos, né? Claro, provavelmente eu não fui claro em relação a isso na aula teórica, porque todo mundo colocou isso aqui, né? Eu coloquei como uma das opções, na verdade, mas não falei que... Eu deveria ter falado que não é a opção preferível. Você deve colocar isso aqui, deve ser uma das últimas coisas que você deve incluir ou não incluir. É preferível que você fale de outras coisas nos métodos e não dos próprios desfechos.
Esse aqui é um erro de gramática aqui importante para a gente ressaltar. Sempre que você estiver referindo a pessoas, você não vai utilizar which, você vai utilizar whom. Então, tava assim, of which, né? Aí você vai colocar em relação aos pacientes, dos quais 51% fizeram PCI. Então, não é of which, é of whom. Olha aqui, ó, muito boa aquela questão da descrição da população. Essa pessoa que colocou idade média dos pacientes, colocou que 75% eram homens. Só que esse dado está incorreto, só não é tão relevante para a técnica de abstracts, né? Mas é importante você ser preciso e direto ao ponto. Essa pessoa falou que a maioria dos pacientes tinham estenose em 3 artérias. Se você olhar a tabela 1 que eu dei, não era o caso. Deixa eu ver se tem algum comentário final para dizer aqui. O que eu falei? Don't do this. Ah, aqui. Olha, essa técnica do respectively. Ah, obrigado, Juliana. A Juliana falou que na aula teórica eu usei um exemplo que tinha os desfechos lá. Tá bom? Então, repare que eu falei que é infrequente, mas não é nunca. Obrigado por avisar, viu, Juliana? Então, para você, eu não lembro exatamente qual exemplo que eu usei lá, mas provavelmente uns métodos mais magros, assim, entendeu? Então, aqui, por exemplo, você poderia deixar dessa maneira aqui. A gente vai ver, na verdade, o abstract desse paper que a gente escreveu, que já está publicado, inclusive. Assim que terminar aqui, eu vou olhar, a gente vai ler ele e a gente encerra essa parte da aula. De novo, esse aqui não é que não pode, claramente pode, né? Igual a Juliana falou, eu mesmo fiz e usei um exemplo com isso, mas é que é preferível usar outras coisas nos métodos. Porque, vocês entenderam por quê, né? Porque você vai repetir o desfecho bem aqui embaixo. Ah, olha aqui, ó. O uso da palavra respectivamente ou respectively em inglês, ele é muito bom, né? Principalmente quando você está querendo deixar bem simples. Você tem que tomar cuidado com isso. Olha, por exemplo, você usar the incidence, a incidência of myocardial infarction was 1.7% and 2.8% in the PCI and CABG groups, respectively. Olha, funciona muito bem assim. Muito bem. Ah, esse o PCI é 1.7, o CABG é 2.8. Agora, não faça isso quando os números são muito complexos, quando você está colocando a medida de associação. Tá, então alguém colocou, teve maior risco de revascularização e o desfecho composto com PCI. Aí colocou respectivamente as medidas de associação aqui. Não faça isso. Você faz assim, o melhor é você dividir em frases diferentes, mas se você for juntar os dois na mesma frase, eu faria assim, olha, você coloca depois de cada desfecho. Então esse aqui é o revascularização, coloca lá. There was a greater risk of unplanned revascularization and the composite of death, myocardial infarction, stroke, or revascularization in patients in PCI relative to CABG. Tá? Aqui você já não precisa, nos resultados, ficar repetindo qual que é a população. Isso aqui você já colocou em métodos. Então, eu vou deletar isso aqui. E aí está pronto esse desfecho. Não precisa você ficar falando repetidamente que são em diabéticos com estenose de tronco. Em diabéticos com estenose de tronco. Você deixa isso para os métodos e para a conclusão. De novo aqui, olha, quando there was no significant difference between groups. De forma bem objetiva, você coloca entre os dois grupos. Quando você falar que não teve diferença, é só você falar entre os grupos. Quais grupos? Você já falou nos métodos. Então, olha aqui, a conclusão. Em pacientes com diabetes e tronco de coronário. Eu gosto muito dessa estratégia de repetir a pergunta Pickett na conclusão. O PCI esteve associado com maior incidência do desfecho composto. Aí não teve diferença entre os outros em relação aos todos os outros desfechos. Você não precisa repetir todos os desfechos aqui. Não precisa repetir todos os desfechos. Os negativos, nesse caso, eu tiraria.
eu faria igual quem fez o abstract passado. Eu enfatizaria aqui a questão do stroke e do revascularização. Só isso. Tá bom? Não precisa colocar todos os negativos. Tá bom? E aí, pessoal, o que vocês acharam? Vamos só revisar aqui, já deu 1 hora de aula aqui, vamos só revisar o abstract que de fato a gente mandou para a revista. Diz aí para mim o que vocês acharam desse bate-papo. Foi útil? Explicando aí como fazer o abstract para o congresso. Então vamos lá, esse aqui é o abstract que a gente de fato escreveu. Vamos criticar ele aqui? Com alunos da primeira turma aí do intensivo de metas. A cirurgia cardíaca, hein? Uma área difícil de publicar. Journal of Cardiac Surgery. Background, que é a introdução. The efficacy and safety of PCI relative to CABG in patients with diabetes and unprotected left main are not well established. Uma linha, pessoal. Uma frase. Uma frase. Por que eu fiz uma frase? Porque a segunda frase, que seria o que eu vou fazer, ele pediu para jogar objetivos. Lembra que eu falei isso na aula prática para vocês? Ele pediu para fazer objetivos. Então, normalmente, a minha introdução teria essa frase e essa frase. Só que ele pediu para fazer objetivos. Quando eu falei que você quer fazer objetivos, você vai falar a sua pergunta Picot. O objetivo seu é fazer uma meta-análise, avaliando desfechos a longo prazo, com PCI versus CABG em pacientes com diabetes e left main. Tá bom? Para quem não sabe, o termo unprotected aqui quer dizer que é alguém que não fez cirurgia cardíaca prévia. Porque se o paciente tem uma ponte safena conectando na descendente anterior e na circunflexa, aí você pode errar à vontade no tronco de coronária, porque ele tem fluxo distal. Então, é protegido, digamos assim, tá bom? Mas aqui a gente está falando em pacientes sem cirurgia de revascularização prévia. A Isabela perguntou sobre o uso da terminologia background ou introduction. Isso aqui é da nomenclatura de cada revista ou cada congresso. Nesse caso aqui foi da própria revista. Então, vocês entenderam que a fase final da introdução é a pergunta Picot, geralmente, o que você vai fazer. Aqui eu coloquei em objetivos, porque ele pediu. Poderia também colocar em métodos, tá bom? Se sua introdução já tem 2 frases, você não quer deixar ela muito longa, você pode jogar isso aqui para métodos. Você poderia falar, we aimed to perform. Então, essa frase aqui, da sua pergunta Picot, o que você vai fazer, ela é muito flexível. Você pode jogar ela no final da introdução. Se ele pedir objetivos, você coloca em objetivos. Se a introdução está longa, o método está curto, joga ela para métodos. Tá bom? Certo? Aí, olha aqui em métodos. Medline, Cochrane e Embase were searched for randomized controlled trials que nos deram desfechos comparando PCI contra CABG. A gente decidiu avaliar só desfechos a longo prazo e, para isso, a gente estabeleceu o tempo mínimo como 3 anos. Risk ratios, que eu coloquei a minha medida de associação, eu calculei risk ratios com intervalo de 95%. É uma frase que, honestamente, não é tão relevante. Eu quis colocar alguma coisa sobre estatística, mas se tivesse com espaço pequeno, a primeira coisa que ia rodar é isso aqui, ou quality assessment. Quality assessment poderia rodar do abstract fácil, fácil. Esse método aqui está ficando longo já, com 7 linhas. Então, essa frase aqui eu poderia tirá-la tranquilamente. Até porque eu falei nos métodos que eu fiz Quality Assessment, mas no abstract eu não falei nada sobre Quality Assessment, não tem espaço. Então, o melhor possivelmente seria tirar essa frase aqui. Porque eu falei que eu fiz Quality Assessment, mas não dei resultado de Quality Assessment. Os resultados, a gente teve 4 randomized control trials, 1.080 pacientes. 553 fizeram PCI. Não houve diferença em mortalidade total. Repare que a medida de associação está logo depois de mortalidade total.
logo depois. Tá? E aqui eu coloquei tudo, coloquei o p-value, coloquei o i quadrado, colocamos tudo aqui. Não precisava colocar o i quadrado, como eu falei. Tá? Repare que muitas das dicas que eu dou para vocês são dicas de estilo, e elas não têm necessariamente um certo e errado. Eu falei, por exemplo, que não precisava colocar o i quadrado, mas aqui a gente colocou. Cardiovascular death or myocardial infarct. Você vê que na mesma frase eu coloquei todos os desfechos negativos. Não houve diferença entre os grupos. Em tal desfecho, tal desfecho, tal desfecho. E aí eu fui colocando, depois de cada desfecho, a própria medida de associação e os resultados. Certo? Contudo, o risco de AVC foi mais baixo com o PCI e o risco de revascularização recorrente foi mais alto. E aí eu coloquei o desfecho composto. Olha aqui, na conclusão. Nessa meta-análise, com mais de 1.000 pacientes com diabetes e estenose de tronco coronária, seguidos por, no mínimo, 3 anos, a recorrência de revascularização foi maior com PCI e o risco de AVC foi maior em pacientes tratados com AVC, com cirurgia. Justamente o que o segundo aluno colocou lá no abstract. Pergunta Picot e os 2 desfechos principais. Certo?